Palavra de vida eterna, hoje terça-feira, dia 16 de agosto, palavra de Deus hoje do Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículos de 23 a 30. Naquele tempo Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. Que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Hoje, terça-feira, mais um dia com a palavra, e a questão que é colocada de volta aí é a questão da salvação. Quem pode ser salvo? Ontem nós vimos no Evangelho um jovem perguntando para Jesus o que devo fazer de bom para ganhar a vida eterna. E hoje, a questão da salvação, quem pode ser salvo? Os discípulos fazem essa pergunta para Jesus porque Jesus diz para os seus discípulos que dificilmente um rico vai entrar no reino de Deus. Por que Jesus fala isso? Porque não está condenando a riqueza. O que Jesus questiona? Basicamente, o apego excessivo, o egoísmo. O egoísmo, ele impede, né? Ele tira a sensibilidade em perceber Deus, o outro, as coisas de Deus. Quanto mais a gente tem, né? Parece que as nossas preocupações são maiores e menos espaço e tempo tem para Deus e para as coisas de Deus. Não é? É lógico que tem exceção, mas na verdade o dinheiro faz isso com as pessoas, né? E então por isso que Jesus está colocando essa questão. Não vai ser salvo aqueles que vão se apegar a tantas coisas que não tem espaço para salvação, né? Não tem espaço para abertura de coração, para ir ao encontro do outro, para fazer o bem, para partilhar. E a salvação passa por aí, né? A salvação passa por aí. Pela sensibilidade de perceber que o outro existe, eu posso fazer alguma coisa por ele, ainda mais se eu tenho. Se eu tenho que partilhar, né? Se eu tenho condições. E aí Jesus, então, está dizendo para os discípulos isso, que os ricos, dificilmente um rico vai entrar no reino de Deus. Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível, né? A salvação é dom, a salvação é graça, é iniciativa de Deus. Então, diante do que a gente tem, do que a gente é pedido um despojamento, um despojamento, uma renúncia de apegos. Pedro tomou a palavra e disse: nós deixamos tudo e te seguimos. O que nós vamos ganhar com isso? Jesus fala: vocês de fato vão ter como herança a vida eterna. Não é? Mas se vocês entrarem nessa caminhada, se me seguirem, vocês vão ter que deixar casa, pai, mãe, irmãos, pai, né? Filhos, campos, por causa do meu nome.
em primeiro lugar o reino de Deus. E depois as coisas vão sendo acrescentadas. Podem ter certeza que se vocês se despojarem de tudo isso, vocês vão receber 100 vezes tudo isso. E ainda como herança a vida eterna. Quem são os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Possamos então ter essa graça aí de Deus e entrar nessa dinâmica de Jesus, nesse convite que Jesus faz. É um desafio, mas como Jesus mesmo fala aqui, vale a pena. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.